E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma análise completa do primeiro REIT que eu investi, o PSA, o Public Storage, um REIT que rendeu 1.400% em 40 anos e paga 4,2% de dividendo ao ano. Solta a vinheta, DJ! Antes de começar, já tira seu like do Storage e joga aí pra gente e se inscreve no canal para mais vídeos assim e vamos pro vídeo. E fica até o final do vídeo que eu vou dizer quantos por cento da minha carteira hoje eu tenho em Public Storage e vou mostrar minha carteira para vocês no fim do vídeo. Então vamos lá. Primeiro vamos relembrar os passos aí para fazer uma análise. Então, como vocês podem ver aí na tela, editor. Primeiro vamos conhecer a empresa. Depois vamos falar sobre o setor e sua perenidade, depois como a empresa ganha dinheiro, suas fontes de renda, depois os indicadores fundamentalistas, o tempo de mercado e o risco. O primeiro ponto é conhecendo a empresa. A Public Storage é a maior proprietária, operadora e desenvolvedora de instalações de self-storage do mundo. A PSA possui quase 2.500 imóveis nos Estados Unidos e alguns imóveis na Europa também, e eles têm mais de 1 milhão de clientes. Para vocês verem como isso é um mercado bem comum nos Estados Unidos. Um ponto interessante é que se a pessoa que alugou o storage desaparecer do mapa, sumir, não der mais notícias, a empresa, a PSA, ela pode vender essas mercadorias, fica para ela essas mercadorias e ela faz o que ela quiser. É comum que aconteçam leilões, por exemplo, de storages fechados para as pessoas arriscarem a sorte e ver o que é que tem lá dentro e descobrir, vai que tem um tesouro do pirata escondido lá dentro. Isso, falou bonito. Ouça com atenção. Esses storages, como eles são chamados, essas unidades de armazenamento, pode-se dizer assim, elas têm vários tamanhos, são bem diversificadas, tem uns bem pequenininhos, que são praticamente de 1 metro, até uns bem grandes, que dá para botar carro e lancha lá dentro e tudo mais, até caminhão. Então, é um case bem simples de entender. Basicamente, a empresa compra imóveis, constrói esses storages e alugam. É bem simples, não tem muito mistério. Agora que a gente conhece o que a empresa faz, vamos ver o setor que ela se encaixa, né? Então tem alguns pontos negativos nesse setor. O primeiro é a concorrência. Como é um setor que não tem nenhuma barreira de entrada, qualquer empresa pode construir um storage, construir um galpão e começar a alugar por aí. Então não tem nenhuma barreira de entrada praticamente. E vem surgindo novos concorrentes nos últimos anos, o que até deu meio que uma segurada nos resultados da PSA. E como ponto positivo do setor, basicamente são imóveis. Então os REITs, né, são empresas que exploram o setor imobiliário. Então por mais que daqui a um tempo, por exemplo, esse case venha a desaparecer, não consiga mais se alugar nenhum galpão, por exemplo, ou se ficar um mercado muito ruim, ainda existem os imóveis que podem ser usados para outras coisas. Apesar que eu acho que isso não vai acontecer. Espaço é uma coisa que cada vez mais a gente vai precisar, né? Cada vez mais tem menos espaço no mundo, então não acredito que é um case que vai desaparecer. Então esses espaços podem ser usados como galpões logísticos, por exemplo. Nada impede da empresa que explora esses imóveis, né, a PSA, mudar ali o case que ela trabalha, mudar o ramo de atividade dela. Mas como eu falei, acho muito difícil isso acontecer, porque provavelmente isso nunca vai deixar, as pessoas nunca vão deixar de alugar esses espaços. Esses espaços podem servir para inúmeras coisas. Quando você vai alugar uma casa, por exemplo, você pode tirar todas as tranqueiras e deixar lá nesse espaço. Enfim, aí são infinitas as possibilidades. Então não acredito que esse mercado é um mercado que vai deixar de existir. É um mercado que tem 1 milhão de clientes ao longo do mundo todo. E eu sei que é difícil para a gente imaginar isso, porque não é da nossa cultura, a gente não tem esse tipo de coisa aqui. Até tem, mas são bem poucos e empresas bem novas, assim, é o que está começando a aparecer por aqui agora. Mas lá nos Estados Unidos e em outros países do mundo, isso é algo bem normal. Existem mais de 50 mil imóveis desse tipo nos Estados Unidos. Outro ponto positivo é a escala. A PSA tem 2.500 imóveis e escala gera benefícios em qualquer empresa, em qualquer mercado. Quanto maior é a empresa, ela consegue enxugar ali seu quadro administrativo, ela usa os mesmos setores basicamente para toda a empresa, o marketing é o mesmo basicamente para todos os 2.500 imóveis, então ganho de escala sempre é bom. Bem, agora que a gente já entendeu do setor, vamos para o próximo ponto, que seria como é que a empresa ganha dinheiro, suas fontes de receita.
Bem, basicamente a fonte de receita da empresa é única, é só essa. A empresa compra imóveis nem tão perto de uma cidade, nem tão longe, para ser um imóvel de um preço acessível e que esteja perto ali de grandes populações, que longe demais também não adianta, e constrói e aluga. Basicamente o case é esse, é assim que a empresa ganha dinheiro, não tem muito mistério. Agora alguns pontos importantes aqui. O primeiro é que só o PSA, como eu falei, tem 2.500 imóveis, ou seja, se você for olhar a ABL, que é a área bruta locável, basicamente o PSA sozinho tem uma ABL, que é a área bruta locável, de 3 vezes todos os FIIs do Brasil. Todos os fundos imobiliários do Brasil tem que multiplicar por 3 para chegar ao tamanho do PSA, para você ver o tamanho que isso é. Outro ponto importante é a taxa de ocupação, que mesmo com 2.500 imóveis e com uma fragmentação muito grande desses imóveis, né, em pequenos storages, né, um imóvel desse, eles fragmentam em muitos storages. Existem storages de 1 metro, por exemplo, como eu falei. E mesmo assim eles conseguem uma taxa de ocupação de 90%, de mais de 90%. E essa taxa de ocupação de 90% gera uma margem muito boa. O REIT de storage, o PSA, ele tem uma margem de 50%, o que é uma margem altíssima para os REITs. É basicamente o setor que tem a margem mais alta entre os REITs. Como vocês podem ver aí, eles são bem diversificados. Eles estão praticamente em todos os estados americanos e em alguns países como Alemanha, França, Reino Unido, Holanda e outros países da Europa. Sendo que a concentração maior é na Califórnia, que é onde a empresa nasceu, e tem 429 imóveis atualmente só na Califórnia. Agora que a gente já sabe como é que a empresa ganha dinheiro, vamos para os indicadores fundamentalistas no Fundamentei. Bem, a primeira coisa que a gente olha quando vai analisar uma empresa é o lucro líquido. Só que para REITs, não é bem assim que funciona, porque como os REITs são obrigados a distribuir 90% do lucro tributável para os acionistas, como em forma de dividendos, isso bagunça um pouquinho nos números do lucro líquido, porque entra amortização, depreciação, entre outras coisas. Então o que a gente olha nos REITs, ao invés do lucro líquido, o que fica melhor de você entender ali é o FFO, que é o Funds from Operations, seria o fluxo de caixa operacional, em outras palavras. Nos últimos anos, o FFO deu uma congelada aí, andou um pouco de lado por conta dos novos entrantes, dos novos concorrentes, mas ainda assim ele consegue crescer um pouco e se você olhar aí os últimos anos, cresceu bastante, né? Nos últimos 20 anos aí ele tem uma constante de crescimento muito boa. Outro ponto que eu gosto de analisar é a margem líquida. E a margem líquida, como eu falei, é de 51%, o que é muito bom para REITs. Eles conseguem essa margem líquida no setor de storage, como eu falei antes, por conseguir uma taxa de ocupação muito alta e fragmentar muito os imóveis e ainda assim conseguir essa taxa de ocupação de 93% aproximadamente. Então a margem líquida é muito boa e então mesmo entrando essa concorrência que vem entrando nos últimos anos, eles têm muita margem para queimar ainda e o case ainda é muito interessante. Outro ponto muito importante, a dívida. É comum dos REITs que eles se endividem bastante. Os REITs aí costumam ter uma dívida de 4, 5, 6 vezes o EBITDA. E isso é muito comum, é assim que o jogo funciona, faz parte do jogo. Mas o PSA, ele tem uma dívida muito baixa. A dívida dele não é nenhum em relação ao seu EBITDA, ao seu operacional, ao seu fluxo de caixa operacional. E isso se dá um pouco por conta do setor. Como assim? Esse setor é um setor que ele basicamente cresce por demanda. Se o PSA, se a empresa de storage não conseguir alugar os seus galpões, os seus storages, não tem para que ele se endividar e construir um monte de imóvel, por exemplo. Não faz sentido. Então ele cresce de acordo com a demanda. Por isso, esse setor é um dos poucos setores dos REITs que não são muito endividados. Isso é um ponto bem legal. Agora o payout, que está aí na casa de 91% e basicamente não vai ser muito diferente disso nos REITs. Eles são obrigados a distribuir pelo menos 90% por lei e tem um dividend yield de 4,2%, o que é um dividend yield muito bom em dólar. Para você conseguir um dividend yield desse nos Estados Unidos é bem complicado, por ser uma economia mais estável, é diferente daqui no Brasil. Próximo item da análise, tempo de mercado. Bem, o PSA foi fundado há 49 anos, então é um REIT bem antigo e está na bolsa há 36 anos, fez seu IPO há 36 anos. É interessante uma empresa que tem bastante tempo de mercado, porque uma empresa que tem 50 anos de mercado já passou por inúmeras situações, já passou por várias crises
já passou por vários problemas que ela já sabe como lidar, e isso torna a empresa mais forte. E se uma empresa viveu por 50 anos, provavelmente ela vai viver por mais 50. Agora, para falar sobre o risco, basicamente eu já falei aqui. É uma empresa que tem um baixo diferencial competitivo, uma baixa barreira de entrada e vem entrando novos concorrentes ao longo dos anos. Esses últimos anos entraram bastante concorrentes aí da PSA, o que segurou um pouco os números dela. Mas, na minha opinião, não é um risco tão alto assim. Não vai fazer a empresa deixar de dar lucro, por exemplo, não vai fazer a empresa baixar os números dela. Talvez impeça um pouco o crescimento, dê uma segurada ali um pouquinho, mas nada que a empresa vai deixar de crescer por conta disso, por exemplo. E por fim, é uma empresa que tem números muito redondos, tem uma margem de lucro altíssima, o que é muito importante, mas tem essa questão da baixa barreira de entrada. E como todo investimento, a gente tem que saber o que esperar daquela empresa. Não é uma empresa de crescimento acelerado, tá? Não é uma empresa que vai dobrar de tamanho aí nos próximos anos. É uma empresa que é bem estável, é bem consolidada e ela tem que compor a parte mais segura da sua carteira. O principal objetivo dos REITs na carteira é ser fonte de renda. É você ter renda passiva em dólar, você tem um dividend yield de 4,2% ao ano, que já é bem maior do que a Selic aqui no Brasil, por exemplo. E com esses dividendos você rebalanceia a sua carteira. Essa é a função da PSA e dos REITs na minha carteira. Hoje eu tenho aproximadamente 4,7% da minha carteira alocada em PSA e vou deixar aí na tela a minha carteira como está hoje para vocês verem. Minha carteira completa está aproximadamente em R$615 mil, já fazendo a conversão da parte dos ativos no exterior, e estão distribuídos nesse percentual aí. E se você ainda não investe no exterior e quer saber como investir, eu já vou deixar o card aqui ensinando a como investir no exterior. Então clica aí e seja feliz. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Deixa seu like, já se inscreve no canal para receber mais vídeos assim e até o próximo vídeo.